Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Como vocês viram aqui no título, o nosso assunto hoje aqui é falarmos de subscrição e integralização de capital, certo? Ou seja, a constituição lá do capital social das empresas, tá? Para não perder muito tempo, vocês já estão aí vendo em tela uma situação hipotética de uma empresa, certo? Então, primeiro, no primeiro contato com contabilidade, geralmente você aprende que a conta contábil, o capital social, ela está enquadrada lá no PL, né, no grupo do patrimônio líquido, certo? Entretanto, no decorrer do aprofundamento, né, em contabilidade, você percebe que existem dois momentos no que tange a integralização e a subscrição de capital. Momento um, capital subscrito. Então, essa informação aqui já vai me gerar um registro contábil, um lançamento contábil, certo? E o outro momento são as integralizações. Então, no exemplo aqui, eu tenho dois sócios, cada um com 50% de participação, eu tenho aqui as duas integralizações. Geralmente, na prática, esse movimento entre subscrição e integralização ocorre na mesma data. Então dá a entender que é apenas um registro só. Mas de fato, eu posso, como é o caso aí desse segundo sócio, eu posso postergar a minha integralização, deixar isso lá no contrato social ou no estatuto, né? Dependendo do tipo societário da empresa, e, obviamente, arcar com esse risco. Que risco? Caso eu não cumpra o que eu prometi, eu posso arrolar meus bens, né, como dizem. Então, eu posso arcar com meus bens pessoa física para cumprir o que eu prometi em contrato na pessoa jurídica, certo? Então, como eu disse, o primeiro momento seria a minha promessa, ou seja, a subscrição é a promessa de entregar algo para a empresa. Já é um fato. Segundo momento, a entrega efetiva, ou seja, a integralização do capital prometido, tá? Então, quando eu faço só a subscrição, a empresa contabilmente não existe, porque ela vai ter apenas valores que se zeram lá no patrimônio líquido. Quando eu começo a integralizar, seja em bens, em direitos, aí sim a empresa contabilmente ela vai existir, tendo em vista que ela vai ter tanto valores em passivo lá no patrimônio líquido, como também valores em ativo, certo? Para ficar mais claro o que eu estou comentando aqui nessa introdução, a gente pode ver um plano de contas, tá? Então, deixa eu abrir aqui o sistema. Eu venho aqui em plano de contas, certo? Esse plano de contas aqui é modelo SPED, tá? Então, eu tenho código 1 para ativo, né? Código 2 para passivo e código 3 para resultado. Como nos interessa o patrimônio líquido, ele vai estar lá no passivo, grupo 2, mais precisamente no 2.07. 2.07. Professor, mas eu preciso decorar, eu não tenho muito contato ainda com plano de contas. Na verdade, é o costume. Quanto mais você pratica, você vai se acostumando com o plano de contas, seja de. Esse é um exemplo aqui do FortisWeb, né? Mas pode ser da Domínio, pode ser sistemas RP. Você vai se acostumando na medida em que você manuseia esse sistema, tá? Deixa eu tentar melhorar aqui a visualização. Então percebam que a conta capital social, que nós aprendemos lá em geral, né, introdução à contabilidade, ela é uma conta sintética. 2.070101, ou seja, é uma conta de nível 4. Ela não recebe lançamento contábil, ela não recebe o registro. E ela se subdivide em duas, ó, sócios domiciliados no país, é a 01, e sócios domiciliados no exterior, é a 02. Vamos pegar como exemplo sócios domiciliados no país. E aí sim eu tenho duas contas analíticas, ó. Capital subscrito e capital a integralizar. Perceba
que eu tenho uma conta com um menuzinho aqui na frente, né? Ou seja, uma conta redutora ou retificadora do PL, ou do passivo, né? Logo, a natureza dela, ó, ela é devedora, tá? Nessa altura do campeonato, eu creio que quem está vendo esse vídeo aqui já tem uma noção tanto de classificação patrimonial quanto de classificação de natureza, né? Seja a conta devedora ou credora, tá? Até aqui no canal tem alguns vídeos explicando aí uns lançamentos básicos que eu dou mais ênfase a esse tipo de classificação, beleza? Então, o primeiro passo é entender a estrutura, tá? Essa é a estrutura, essas seriam as contas que deverão ser usadas no processo de constituição do capital social, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver lá quanto é aquela subscrição, tá? Então, tem uma empresa aqui que os sócios subscreveram 500 mil reais. Ou seja, é a promessa, tá? Então, se é a promessa, eu tenho aqui a figura do capital subscrito. E percebam que eu ainda não integralizei. Se eu não integralizei, eu tenho algo a integralizar, a fazer. Então, contabilidade também é muita interpretação de texto, né? Então, aqui eu vou inserir capital a integralizar. As duas contas, elas não existiam saldo, né? A gente está fazendo o primeiro lançamento da empresa. Então, se a conta não tem saldo e ela vai aumentar seu saldo, então sempre no registro a gente respeita a natureza, tá? Então, se o capital subscrito tem natureza credora, como a gente mostrou lá no plano de contas, ele recebe um crédito. Como o capital a integralizar é uma conta redutora de passivo, né, de PL, então ela tem natureza devedora, ela respeita sua natureza e ela fica mais devedora ainda e recebe um débito. Então, ambas as contas aqui, eu tenho 500 mil reais. E aí você vai perceber o seguinte, como eu falei lá no começo do vídeo, o que é que acontece? Você percebe que eu tenho duas contas com naturezas diferentes. Isso na contabilidade se torna uma subtração, porque eu tenho aqui uma conta de natureza credora e uma conta de natureza devedora dentro de um mesmo grupo. Então, nesse momento aqui, o meu capital social é quanto? Zero, porque eu vou ter 500 mil credor menos 500 mil devedor. A conta sintética de capital social, ela ficaria zerada. Perfeito? Por isso que, na medida em que os sócios forem fazendo o passo 2, que é a integralização, tá? Essa conta aqui, ela vai diminuir. Então, aqui nós temos a subscrição de capital, que aí você informa no seu histórico, né? Subscrição de capital. E aí nós temos para baixo a nossa integralização de capital. Então eu já sei que se eu tenho algo a fazer, na medida em que eu faço, essa conta aqui, ela vai diminuir. Se ela é uma conta devedora e ela está diminuindo, nós vamos creditar essa conta. Certo? Para isso, nós precisamos ver como é que o sócio ele integralizou. Então, o sócio Ricardo aqui, ele integralizou essa cota em dinheiro. Sempre em que você vê um fato contábil, tentem identificar pelo texto quais são as contas envolvidas. Então, no caso desse primeiro sócio, quais são as contas envolvidas? Dinheiro, que nós conhecemos mais como caixa, né? Dinheiro em espécie, e o capital a integralizar. Se a gente está integralizando, a gente vai baixar aquela conta, diminuir aquela conta, tá? Então, se você perceber, o meu débito aqui, a minha contrapartida, vai ser caixa. Então, eu tenho
como a participação do primeiro sócio é metade, né, 50%, 250 e 250. Perfeito? Agora, quanto é meu capital social? Meu capital social é 250. Como é que eu enxergo isso? Nós subscrevemos 500 mil, mas apenas um sócio integralizou, 250. A outra parte ainda não foi feita. Certo? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta para tentar entender melhor ou coloca aí no comentário, tanto na plataforma como no próprio YouTube, para a gente tirar essas dúvidas, tá? Agora o seguinte, professor, eu sou obrigado a subscrever tudo? Não, obrigado não. Mas o ideal, para não ter nenhum tipo de risco, o interessante é que o sócio integralize tudo, tá? Não é o caso do segundo sócio, certo? Não é o caso do segundo sócio. Porque o segundo sócio, ele integralizou a metade. Então, ele tem 250 também de participação, de promessa, mas ele vai integralizar ou entregar a metade. O que aqui significa? Que ele só vai integralizar metade de 250, ou seja, 125, tá? Fica aí a dica. Eu vou colocar aqui para vocês como é que vai ficar e os valores fica como desafio para vocês. Então aqui, por exemplo, como é que esse cara ele vai integralizar? Continua a integralizar, né? Porque se eu estou integralizando, essa conta continua diminuindo, então só que por um valor a menor, né? Porque ele integralizou só a metade, 125. E, como eu tinha dito, o que é que você faz com o fato? O fato, você identifica as contas envolvidas. Como é que ele integralizou? Espécie e veículo. Então aqui eu tenho nosso querido caixa, e aqui nós temos uma conta de imobilizado, né? Como a empresa é uma empresa comercial, eu não tenho a intenção de vender esse veículo. Logo, como ele tem uma vida útil maior que um ano, né? É um bem corpóreo, a gente vai classificá-lo como imobilizado, tá? Então, se você vier aqui no Excel, você vem débito de veículos. Perfeito? Então, débito de caixa, veículos e capital integralizado. Deixa eu apagar aqui. E aí fica o desafio para quais valores vocês vão colocar aqui, certo? O interessante seria pausar o vídeo, tentar fazer e depois voltar para ver quais são os valores. Não é tão difícil, como eu falei, a interpretação, certo? Então você pausou o vídeo aí. Vamos lá. Ora, se o meu veículo é 70 mil e ficou claro que a metade, apenas a metade será integralizada, então fica fácil, né? O meu veículo aqui é 70 mil e o nosso caixa é o que falta para atingir 125, né? 55 mil. Perfeito? Então fica aí total dos débitos 125, total dos créditos 125, tá? Então quanto é que está meu capital social? Quanto é que fica meu capital social? Quanto foi que foi integralizado? 250 mais 125, seja em veículo e em caixa. Então, o meu capital social está 375 e o meu ativo vai ficar 375 até esse momento. Professor, mas o subscrito não foi 500? Foi. E por que é que não vai ficar 500, 500? Porque o segundo sócio, ele vai integralizar, será integralizada, né? Será integralizada. Então, ele tem um prazo para integralizar, perdão.
E aí o que é que acontece? Eu faço algum registro disso? Não. Só quando vier o fato da nova integralização. E esse valor vai ficar evidenciado em algum lugar? Vai, no saldo. Porque note que o saldo do capital integralizar, ele ainda existe. Então, eu tenho 500 mil, menos 250, menos 125. Então, essa conta capital a integralizar, ela vai ficar com um saldo de 125. Então, quando você olhar um balancete ou um balanço e existir saldo em capital integralizar, é porque algum dos sócios não entregou 100% do que prometeu. E outra curiosidade, o capital subscrito, percebam que na integralização ele não foi mexido mais. O que é que acontece? Só vou alterar o capital subscrito se tiver ou uma redução de capital ou um aditivo aumentando o capital, certo? Na integralização eu não mexo mais nessa conta. Ela ficou lá com seus 500 mil reais. Aí, para finalizar, isso é até questão de concurso, o pessoal gosta de colocar como pegadinha no próprio exame de suficiência. Muitas vezes eu posso afirmar que o capital subscrito é igual ao social sempre? Não necessariamente. Nesse caso aqui, ó, meu capital subscrito é 500 e o meu social é 375, certo? Então, meu capital social ele só será igual ao subscrito quando for feita 100% da integralização, da entrega dos sócios. Beleza? Só para fechar também, para a gente mostrar aqui no sistema, a conta veículos, né? Então você pode vir aqui na pesquisa, ó, veículos. Então eu tenho aqui, ó, 1070401, né? Conta de veículos no ativo, grupo imobilizado. Professor, como é que eu sei que é o grupo imobilizado? Você pode pesquisar aqui o código, pelo menos até o terceiro nível, 10704. Enter. Grupo do imobilizado, né? Imobilizado. Cuidado que vai ser assunto para outro vídeo, mas esse agrupamento aqui são apenas para os bens. O agrupamento para as depreciações acumuladas serão em outro grupo, de natureza credora. Perfeito? Então é isso, pessoal. Esse é um vídeo, a tendência é ser um vídeo curto, para não alongar muito. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, sigam lá no Instagram, @professor_prof, né, _AndersonAlan. Coloquem nos comentários, coloquem na plataforma e estou à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.